Olá, tudo bem? Eu sou Marise Toffolo e estou aqui para mais um episódio do Evidências em Pediatria com a minha amiga, companheira, parceira de projeto, a Simone Ramos, que é pediatra, e estamos com uma convidada muito querida, muito especial, que é a Patrícia Zapata, que é pediatra, pneumopediatra, com a sua formação lá em São Paulo, na USP, no ICR, também mestre em pneumologia, né, Paty? Hoje nós vamos ter polêmica do começo ao fim. Não é que é polêmica, né? Eu costumo dizer que a tosse é muito amiga da febre, né? Então, assim, todo mundo sabe que tosse e febre em conversas é um tema extremamente desafiador, porque existe a conduta de que tosse é sempre amiga, tosse é uma defesa. Então, eu posso tossir. E assim como a febre é uma defesa, então eu posso ter febre. Isso vai ser um tema de um outro podcast, febre. Mas hoje, vamos lá, Patrícia. Quanto tempo eu falo que a tosse é minha amiga? E toda tosse pode durar o tempo que ela quiser? Não. Então, é sempre bom a gente falar, né? Então, tosse realmente é um mecanismo que a gente tem de defesa. Não é uma doença, é um sintoma. E é importante a gente lembrar, assim, a gente tem dois consensos, inclusive, de novo aí, o europeu e o americano. Então, o tempo de tosse que a gente considera normal pelo americano, até 3 semanas. O europeu, até 4 semanas. O brasileiro não tem muito um consenso aí, então a gente acaba considerando uma tosse normal para quadros virais, que acabam sendo os principais motivos. 4 semanas é considerado normal. Mas, claro, a gente precisa observar fatores de riscos aí envolvidos e outros sintomas associados, não só a tosse isoladamente. Claro, claro. Aquela tosse que incomoda o sono, aquela tosse que atrapalha a escola, aquela tosse emetizante que faz a criança vomitar. Exato. Então, são tosses que a gente precisa, às vezes, atuar antes, né? A tosse Com de certeza. cachorro, que a gente De fala. cachorro, exato. Que a gente está num momento que está tendo muito desses quadros, né? Então, uma tosse de cachorro, em geral, a gente pensa em quadros de laringite, que a maior parte das vezes é um quadro infeccioso, né? A gente tem a tosse emetizante, que deve alertar o sinal de alerta aí, às vezes para um broncoespasmo, então a gente tem que pensar. Uma tosse que é acompanhada aos esforços, então uma criança que brinca, corre, ri, chore, tosse, essa tosse deve ser considerada aí e não normalizada, né? Uma tosse que em geral vem associada à falta de ar, isso tudo, né, são fatores para a gente avaliar. Né? Mesmo que ela tenha, às vezes, um intervalo menor do que essas 4 semanas. Perfeito, perfeito. E falando nessa, cada uma dessas situações que você citou, então, Patrícia, ela vai nortear o pediatra, o pneumopediatra, para situações específicas, né? Então, a tosse, vamos começar a falar do tratamento e a polêmica de milhões de coisas para a tosse e a ansiedade das famílias de ter uma solução mágica para a tosse. Sim, é importante a gente sempre lembrar assim, que eu não tenho um tratamento único e exclusivo para tosse. Cada tosse, por ser um sintoma, não uma doença, a gente vai tratar de uma forma. E não necessariamente eu preciso tratar a tosse, principalmente pelo principal motivo que são os quadros virais. Eu não vou tratar a tosse, eu vou aliviar os sintomas que acabam existindo. Né? Então, em geral, em um quadro viral, a tosse ela vem por aquele gotejamento ali posterior. Então, ela vai ser comum, e eu falo assim, agradeça que seu filho tosse, né? Porque quando tem muito catarro, isso aí permite daí movimentar e acabar que essa secreção ela não adentre ali na árvore brônquica, né? Então, isso é um facilitador. Então, nesse sentido, eu tenho que saber qual o motivo da tosse, entender todo o contexto. Existe algum momento que eu posso sedar aquela tosse? Sabe que, assim, pelos artigos, isso é muito ainda questionável, tá? Então, assim, quando a gente tem uma tosse e a gente tem um padrão de tosse, que isso é por um diagnóstico que é exclusivo, até de exclusão, que é a tosse psicogênica, quando a gente chega nessa questão. A gente ia te perguntar isso. Existe a tosse psicogênica? Existe. Ela é um diagnóstico de exclusão. Claro, eu tenho que excluir todos os fatores. Ela é uma tosse que é predominantemente durante o dia. A gente não tem essa tosse à noite. A criança, ela dorme, ela não tem tosse. E aí eu preciso ter uma abordagem, com certeza, da questão emocional.
né, terapêutica. Eu preciso fazer terapia com essa criança e até com os pais, porque os pais se incomodam com isso e acham que precisa ter um nome para isso. Eu falar para um pai que é uma tosse só associada a fator emocional é difícil. Essa abordagem é difícil. Então, às vezes, nessa situação, até para eu conseguir acalmar ali, a gente entra. Só que, claro que isso, assim, eu preciso excluir todas as causas. Não vai ser o primeiro hipótese diagnóstica que a gente vai pensar, tá? Então, aí essa tosse eu poderia sedar. Até pode, confesso, assim, mas não é um mecanismo normalmente que a gente Entendi. acaba utilizando, assim, não é. Não tá tratando a causa, porque Sim. ela tá vindo de uma outra fonte. É, E uma tosse coqueluchoide? Nós estamos vendo muito aumento dos casos de coqueluche. sim. Acho que de dezembro para cá, talvez agora deu uma leve diminuída, mas nós tivemos muito caso de coqueluche. Sim. Na coqueluche, ela tem um padrão, assim, a coqueluche ela é dividida em vários períodos, né? Então, Eu falo que eu costumo dizer que todos são desesperadores, sim, mas com são certeza. vários períodos. O período inicial, aquela tosse que a gente fala de guincho, né? Aham. Tosse, Da falta Então, de ar. que dá falta de ar, todo padrão, então precisa ser tratado. E aí, por ser coqueluche, uma doença infecciosa, a gente tem um antibiótico. Então, a gente vai tratar. Só que, infelizmente, a coqueluche, ela é até conhecida como a tosse dos 100 dias. Isso. Então, ela vai permanecer com uma tosse ali. E isso, a família, eu falo assim, quando um pediatra, um médico dá um diagnóstico de coqueluche, ele precisa orientar o pós. Isso é fundamental. Porque eu preciso acalmar a família de que essa tosse, ela vai persistir. Só que, claro, essa tosse persiste, ok, só que ela tem outros desencadeantes, a gente sabe que pode ter co-infecção depois. Então, eu não posso só normalizar e pronto, abandonar a criança. Eu preciso estar ali vigilante. Né? Então, é uma tosse que tem um despertar noturno, né? Mesmo dentro desses 100 dias, que tem um despertar noturno, que voltou a ter falta de ar, que voltou a ter guincho, que é uma tosse emetizante com evolução para vômito, eu não posso normalizar isso. Às vezes tem uma co-infecção. Eu até tive um paciente recente nesse sentido, que, assim, estava sendo conduzido como só tosse coqueluchoide. E aí a gente pegou, a gente, né, tem tido uma grande evolução em relação ao painel viral, ele estava com 4 vírus ali, que estava sendo só conduzido como o pós-coqueluche, que não dá para ser assim. E eu tive um paciente também, a filha teve coqueluche e o pai pegou. E o pai tossia muito mais que a filha. E aí a filha começou a escola, pegou um outro vírus, era o metapneumo, e o pai pegou. E ele começou com muita falta de ar. Aí a esposa dele, a médica, falou assim, mãe, eu acho que ele vai morrer. Fez o raio-x, ele teve 3 fraturas de costela por tosse, de tanto que ele tossiu. Da coqueluche, depois do metapneumo. Então, você vê que realmente a gente não pode... E um adulto, né? Então, a gente não pode menosprezar e não explicar. Igual você falou, uma co-infecção, ele pegou um outro vírus no momento que ele estava reativado, né? Ele estava muito responsivo, tossindo muito, uma tosse muito importante, né? E aí, às vezes, a gente até tem que considerar, por exemplo, esse pós-coqueluche, já que a gente está nesse tema, que também, às vezes, a criança ela tem algum histórico de atopia. Isso. E, às vezes, isso pode conduzir ali um padrão de tosse também, que, às vezes, vai vir uma tosse pós-esforço, tudo isso, que a gente tem que trazer um conforto para a criança. Né? Não que isso seja o tratamento da tosse, mas eu tenho que explicar para a família também que eu posso melhorar a condição da criança ali nesse momento. Acho que ela já respondeu 2 coisas polêmicas aí, que foi a questão de sedar e da tosse psicogênica. E sobre o xarope. Porque, olha, até para mim, que só faço gastropediatria, é frequente a solicitação de um xaropinho. Acaba que assim, não existe xarope para tosse. Não existe antibiótico para tosse, porque isso talvez seja uma das perguntas que eu mais recebo no consultório. Às vezes tem mãe que vai lá por uma causa e ela quer que eu já resolva as próximas, né? E aí é o que eu falo, assim, cada tosse, de novo, ela é por um motivo. Eu não vou tratar todos os quadros da mesma forma. E eu falo assim, não existe xarope de cabeceira de cama. A gente não vai ficar deixando lá porque não existe uma medicação que vai tratar todas as vezes da mesma forma. Então tem que sempre individualizar e lembrar que 90% das tosses são por quadro viral, que a gente não vai tratar o sintoma. E que algumas tem até alguns riscos, né? Então, recentemente, eu tive uma paciente que fez uma hepatite grave. A gente quase teve que indicar o transplante por uso de chamado xarope da vovó, que você compra em farmácias, que é um mix de ervas, entendeu? Que trazem, né, uma doença hepática, que causa uma toxicidade. Então, o fígado
parou de funcionar, trazendo isso em linguagem, né, tranquila, e a gente teve, assim, por uma tosse, por um quadro viral, autolimitado, numa criança já grande, pré-adolescente. Então, por excesso de usos de coisas, né, assim, que não são recomendadas. Então, é importante a gente ver, por um lado, a gente tem esses mix de ervas, a gente também vê xaropes de balcão, às vezes, de associação com corticoide. Isso. Tem uma paciente minha que fez Cushing, aquela doença que altera o funcionamento da adrenal, porque ela usou por 30 dias um xarope que tinha corticoide. E ela não sabia que tinha corticoide, porque falaram que era um xarope para tosse. Aí, quando ela chegou no consultório, ela estava totalmente... Você olhava assim, foi para endócrino, foi difícil reverter, fez hipertensão, fez alteração de glicemia, 30 dias com corticoide para xarope de tosse. E eu sou uma pessoa, assim, que eu não gosto muito de associação. Eu tenho um problema com associação, pessoa. Eu falo que sempre as coisas que juntam, eu sempre tenho o efeito colateral daquela que juntou, tipo descongestionante. Eu não gosto de descongestionante, não uso em paciente meu. E a gente tem muito xarope para tosse que tem descongestionantes. Alguns totalmente proscritos na pediatria, mas tem. E falando sobre isso, a gente tem algumas coisas que a gente sabe que está começando a surgir evidências, mas que não são evidências fortes. Na medicina, a gente chama de evidência do que a gente não sabe ainda e evidência que já tem comprovação científica, que foi aquela que foi estudada. Falando sobre isso, a gente vem crescendo as prescrições de mel. O que você tem para falar sobre ele? Bom, eu vou até pegar o gancho também da doutora Marisa e falar assim que uma coisa que eu sempre reforço no consultório, assim, que nem tudo que é natural é saudável. Isso. Isso. Porque essas questões de xarope para tosse, de xarope da vovó, tudo isso, é uma coisa que eu falo assim, é muito mais válido você, se você quer usar as ervas, você pegar E fazer o chá. pega o chá e faz naturalmente, você sabe ali que você pegou realmente aquilo, você higienizou tudo isso, porque eu tive um caso de leptospirose no consultório por conta disso. Então não era do xarope da vovó, era desses raizeiros, então a avó era muito disso, ela começou ali a produzir, enfim, o chá, porque era para cessar a tosse, e nessa acabou evoluindo com leptospirose. Então, é uma coisa assim, então não é porque é natural que é saudável, né? Da questão do mel, realmente a gente não tem evidências robustas. Quanto a isso, a gente são poucas evidências, mas a gente sabe que o mel, ele reduz um pouco, principalmente em tosses irritativas. Aquelas tosses que são um pouco mais secas, tudo isso. Vale lembrar, isso aí é consenso, que o mel a gente não pode fazer em algumas idades, né? Então, a partir de 1 ano até pode, com esse fim terapêutico, né? E a partir de 2 anos, daí Como já açúcar, né? exato, assim, de adocicar. Mas também ter a ideia de que não é o mel que vai ser a varinha de condão que vai tirar, né? Porque às vezes também ultrapassa a dosagem que é indicada ali. Claro que a gente não tem uma dosagem estabelecida, mas às vezes tem pais que vão dando assim copos e copos de mel naquela ideia de zerar o processo, e não é assim. Né? E não é uma questão também que a gente dê de horário, né? Então vamos prescrever o mel 3, 4 vezes ao dia, porque, como você mesma falou, ele tem aquela ação emulsificante ali naquele momento para acalmar aquela tosse irritativa, né? Sim, sim. Não é uma coisa rotineira para a gente usar o tempo todo. Lembrando, né, que ele promove cáries, obesidade. A gente tem que saber qual é a procedência do mel também, Com porque certeza. existem mel Sim. que também a gente não sabe muito Não. bem a procedência. Agora, polemizando para as duas, porque isso é uma coisa que eu vejo muito no consultório, aquele paciente que chega para a gente no consultório de pediatria, em que o médico que ele foi, seja ele qual a especialidade, falou que a tosse é refluxo e entrou com inibidor de bônus de próton, que são Os omeprazóis. os óleos da vida, que hoje a gente sabe que tem vários maravilhosos, outros que já saíram, mas que a gente tem cada vez usado com mais cuidado. A medicina mostrou pra gente que a gente teve uma época, e eu faço parte dessa época, a Marisa é mais nova, mas também faz que eu sei, que a gente usou muito, muito, Sim. muito, muito, que a gente viu que a gente estragou uns menininhos por aí usando muito, aumentaram as alergias alimentares. Então, mas o diagnóstico refluxo e tosse, ele realmente anda junto ou não?
Marise, começa depois Patrícia, nossa convidada. Ai, eu falo que, mesmo quando eu tô dando aula de refluxo, eu faço um parêntese e mostro os guidelines da pneumo, porque para dizer que não é um viés do gastropediatra. Então, assim, na medicina tudo evolui, Sim. né? Essas evidências, todas essas evidências que a gente vai trazendo, a gente vê que elas mudam com o tempo, então não é infrequente aqui a gente falar no passado se fazia isso, Isso. agora não se faz mais, e essa acho que é o nosso desafio, a gente está sempre atualizado no mundo de hoje. Não, esses dias na faculdade eu comentei com um cardiologista que a minha filha tinha refluxo. E a gente usava um medicamento que chamava Prepocid, que dava arritmia e ela tinha que fazer eletro todo mês. Ele, como assim? Ou seja, Antigamente. era assim. Era Então, assim. as coisas mudam, ainda bem que elas evoluem. Sim. Mas a gente sabe que as coisas entram e saem, e nós temos que Isso. estar sempre sabendo o que está acontecendo, porque elas mudam. Atentos a isso. E a tosse era uma coisa que antigamente já foi considerada uma tosse crônica como um sinal de alarme para a doença do refluxo. E já em vários guidelines, desde 2019, coloca-se que a tosse isolada não é sinal de alarme para a doença do refluxo. Né? Então, sinais para a doença de refluxo, a criança que é vomitadora, a criança que tem dificuldade alimentar, dificuldade de ganho de peso, tem queimação, tem dor abdominal, tem que ter outros comemorativos associados à tosse para que eu pense em doença do refluxo. E mais, eu vou deixar depois a Paty falar um pouco mais sobre isso, tem alguns estudos colocando que se eu uso essas medicações, que são os omeprazóis, em casos de tosse que não são por doença do refluxo, mas, por exemplo, por dificuldade de deglutição, alguma que a gente chama de disfagia, eu tenho um aumento da frequência das infecções pulmonares. Né? Sim. Então, é com muito cuidado, porque os omeprazóis são maravilhosos, né? Eles são medicações que são muito utilizadas ainda, mas com muito mais critério do que a gente usou no passado. Então, de fato, para uma doença do refluxo erosiva, para uma esofagite eosinofílica, Então, assim, eu preciso. mas assim, eu não posso fazer uma prova terapêutica em tosse. Não posso. Não É isso, posso. Patrícia? Sem refluxo comprovado, não é? Sim, a gente. É claro que, assim, quando chega esse diagnóstico errôneo, vamos dizer, normalmente é uma tosse que é mais crônica, né? Então, não é uma tosse que é aguda, de uma semana, tudo isso. Mas eu falo assim, tudo em nós interliga. Então, não dá pra gente associar que a tosse é pelo refluxo. Eu tenho que entender todo o contexto, a motivação que iniciou essa tosse, os desencadeantes, os mecanismos de piora, de melhora, isso tudo é importante. Inclusive até, assim, antecedentes pessoais da criança para entender isso, né? E eu tenho que também desmistificar isso, essa questão do refluxo. Eu converso muito com os pais porque eles ficam todas as vezes assim, mas ele deita e tosse. Isso é refluxo. Não é refluxo, né? Então, isso eu passo, assim, sempre para os pais, porque eu acho que é bem interessante. E também a questão em relação a algumas medicações, porque às vezes quando já chega pra gente especialista, ele já vem já muito medicado, né? E às vezes até algumas medicações que podem piorar o processo e induzir mais, né? Então, assim, acabam causando os corticoides, por exemplo, eles vão, às vezes, a depender do tempo de uso, do tempo de exposição, eles vão piorar, mas não que isso seja refluxo. Com certeza. E eles Então. fazem muita associação, né, Paty, também dos esforços que você citou bem. Ah, porque ele corre, ele reflui e ele tosse. Oi? Não é a tosse que é desencadeada pelos esforços, ela tem uma outra conotação pra gente, né? Com certeza, sim. Não Isso daí, em geral, eu falo assim, tosse que é desencadeada por esforço, eu preciso pensar no pulmão. Isso não é para baixo, é pulmão. É pulmão. Então, eu preciso associar como isso, em geral, isso daí já é uma tosse que a gente fala variante da asma, né? Então, eu tenho que pensar nesse contexto aí. E, em geral, assim, pra gente, pneumologista especialista, se tem uma tosse desencadeada por esforço, eu tenho que fazer teste terapêutico visado aí pra parte da asma. Eu tenho que parar ali o processo. Eu até falo assim, a gente tosse, a gente faz a força aqui, mas não necessariamente que a doença venha
da parte gástrica, né? Perfeito. Então, é pelo esforço, porque tudo conecta. E nessa linha ainda de raciocínio, a gente tem a questão da tosse emetizante, que a gente até já citou aqui. Que muitas vezes as famílias, como eu falei, a tosse tem que ter vômito, mas a gente tem que entender a cronologia dos fatos. Sim, né? sim. Uhum. Como você falou, nessa investigação dessa tosse, eu tenho que entender como ela começou. E muitas vezes, sim, de tanto tossir, né? A gente tem um aumento dessa musculatura, o esforço da musculatura acessória das costelinhas, do diafragma. Eu tenho um aumento de pressão abdominal que favorece, e o próprio reflexo da tosse, que favorece que a criança vomite, mas que não a gênese dela, né? Veio de um refluxo. Sim, sim. Às vezes a pessoa deixa de fazer uma higiene ambiental, vê se não era uma tosse alérgica, alguma coisa ali no ambiente que está fazendo, aquelas Sem vezes a aérea está dúvida. sempre irritada, já entra com a medicação sem tentar entender o que está acontecendo, né? Eu acho que muitas das vezes nós patinamos no tratamento sem saber o que está acontecendo no ambiente daquela criança, daquela família. E outra coisa também que a gente tem que entender é que a ânsia, e eu sempre falo isso, às vezes você passa alguma coisa para acalmar aquela família, sabendo que aquilo não vai resolver, né? Porque, e hoje a gente tem também conhecimento de que os antihistamínicos, às vezes, eles vão piorar aquela tosse, eles Sim. podem fazer aquele muco ficar mais espesso, que é uma coisa também que esse conhecimento vem crescendo, que alguns não tanto, mas outros muitos, né? Uhum. E que mesmo sendo alérgica, eu não posso usar muito, eu tenho que saber o quê, porque eu posso piorar a tosse e, de repente, fazer uma sinusite, uma bronquite, com complicação bacteriana, né, Patrícia? Sim, com certeza. Às vezes, as famílias, elas têm buscado muito isso, até por todos os avanços, uma questão de imediatismo. Isso. Aquela resolução rápida para o processo, né? E aí, entrando nessa parte desses antialérgicos, às vezes eles até atrapalham a evolução do processo, né? Porque realmente o muco, ele fica muito mais espesso e eu preciso da tosse para realmente estar tirando aquela secreção que está acumulada. Então, se eu deixo espessar, eu só pioro o processo. Uhum. Eu aumento o tempo de duração. Então, isso realmente, às vezes, em algumas situações, acaba atrapalhando bastante. Né? Então, ter aquela. Eu falo assim que tosse, para mim, no consultório, além dos quadros de bronquiolite, também é muito desafiador. Isso. Eu preciso falar para a família que aquilo é normal. Porque às vezes eles vêm na busca do remédio, Isso. né? E não Isso. necessariamente eu preciso medicar uma tosse. Preciso orientar que aquilo é normal, o tempo de evolução, tudo isso. Às vezes eles chegam com 3 medicamentos, né? Tomando já. Sim. E aí você Acho que fala, é muito comum. não resolve, né? É. E para a gente, acho que ir finalizando, eu queria que, já que nós estamos nesse tema controverso, polêmico, mas que a nossa principal função aqui é, na verdade, trazer o que deve ser feito, não deve ser feito, porque a gente vive um momento de milhões de Muita informação. informações sem fundamentos, né? Queria que você citasse para gente. O que mais que a gente ainda não abordou, que você já viu ser realizado sem fundamento, para que as pessoas não caiam em situações sem nenhuma evidência científica E para o o que, que você tratamento? acha que tem de bom? Aham. Uma coisa que eu acho válido assim mencionar, até pela questão da prática clínica, é que muitas vezes as mães, elas acreditam, os pais acreditam que a tosse, ela pode ser sinal de pneumonia. É porque Mas- agora com essa pneumonia silenciosa, né? Exato. Então, assim, isso não para, assim, causar dramas nas famílias, mas a maior parte das pneumonias, inclusive, até nem tem tosse. Porque a gente não tem o reflexo da tosse lá nos alvéolos, tudo isso. Então, a gente acaba não tendo. Então, não é que a criança tem tosse que isso é um sinal de alarme para ser pneumonia. Então, o que é importante nesse sentido? A gente sempre orientar, as famílias orientarem, que eu não vou ter um remédio específico para tosse. Eu não vou ter nada assim específico, isso vai depender do tempo. Então, se eu estou falando de uma tosse que é menos do que 3 semanas, a gente tem que avaliar todo o contexto. É uma criança que estava gripada, ela pode ter uma tosse pós-viral, uma tosse irritativa, mas é uma criança que não está com desconforto, é uma criança que não tem roxidão de lábios, é uma criança que não está com esse padrão de vômitos, né, de tossir e vomitar, é uma
uma criança que não tem tosse aos esforços, a gente vai tranquilizar, isso não precisa de remédio. Uhum. Tá. Agora, uma tosse que ultrapassa 4 semanas, isso precisa ser investigado. Claro que a gente tem diversos aí motivos, né? Inclusive tuberculose, que é uma coisa que a gente sempre tem que mencionar, né? Apesar de parecer que às vezes é só de classes sociais, e não, isso a gente tem classe social elevada também. Então, a gente tem que considerar todo o contexto também, né? Às vezes, assim, dessas coisas de absurdo aí para tratar tosse, a gente tem várias. Tipo, colocar alho na testa, mastigar alho. Então, são assim, às vezes, para, por exemplo, ir por uma sauna. Isso normalmente até orienta os pais, assim, crianças que têm hiperreatividade, são asmáticas, se vão para uma sauna, se tem contato, aqueles famosos mentolados que a gente usava muito, isso daí são irritativos para a mucosa do nasal, para a parte respiratória. Difusores com cheiros. Ótimo. Isso daí é extremamente polêmico. É uma coisa que a gente fala, assim, que agora tem, né, assim, viralizado muito, e isso a gente tem que ter uma atenção, né? Tudo que é cheiro forte, independente da criança ter alguma doença de base ou não, isso é irritativo, né? Outra questão que é muito polêmica também, posso ou não posso usar ar-condicionado quando meu filho está com tosse? Então, eu falo assim, o principal do ar-condicionado É ser limpo. é ser limpo, não é a temperatura, eu tenho que trazer conforto para essa criança, não é deixar a criança em 35 graus, a gente numa cidade extremamente quente, eu deixar a criança desconfortável ali, sudoreica, e o ar-condicionado sujo, né? E a gente tem que lembrar sempre do cigarro em casa, né? Com certeza. Eu sou uma, assim, bem... É uma das coisas que eu falo assim, se vocês vieram no pneumo, vocês precisam ter noção da gravidade que é ter um tabagista. E aí eu não digo nem só o tabagista. Mas eu só fumo na varanda do meu quarto, mas o bebê fica no quarto. Exato. Então, assim, é muito complicado. Eu falo assim que a gente não pode ter nem o tabagista passivo e muito menos o terciário, porque a gente tem essa denominação que muita gente não conhece, né? Que é aquele contato com o depósito da nicotina. Então, é aquela avó que fuma, mas fica ali o depósito na mesa, fica na roupa, fica na mão. Isso traz doenças a longo prazo. Então, a gente tem como fazer medidas preventivas para evitar chegar em quadros crônicos que às vezes são irreversíveis, né? Acho que é isso, né, Maria? Eu acho que é polêmico. polêmico. Acho que tem muita coisa mesmo, né? Porque a tosse traz essa ansiedade, como você falou, de uma solução mágica. E principalmente de sempre achar que a tosse pode ter ou um xarope ou não precisa de nada, que é um mecanismo de defesa. Como você mesmo disse, tudo é individualização e tudo é uma boa história clínica. Eu falo que se a gente não tem a história daquele paciente, e eu falo isso que eu fico feliz, porque eu acho que a pediatria é uma das especialidades que mais sabe fazer uma boa história, porque o povo fica falando, para que você está perguntando isso? Mas se eu não sei a vida daquele bebê, eu não sei o que ele está passando, se o pai fuma, se a babá fuma, se a avó fuma, se tem tapete, se tem cortinas. Então, assim, a gente... E aí, uma vez o doutor Selmo falou uma coisa muito linda, assim, a anamnese é a arte de saber uma boa fofoca, né? Então, a gente precisa saber tudo que está em volta. Sim. Você tem um difusor com óleo forte, eu falo isso porque eu tenho rinite, se eu ficar perto do incenso e de um óleo, eu espirro feito doida. Então, eu falo, gente, se eu espirro, como um bebê que está em formação não vai espirrar? Sim. Então, acho que a tosse ela é desafiadora, não é fácil, não tem mágica, mas ela precisa ser conduzida, porque eu também não posso deixar um bebê tossir mais de 3 semanas. Exato, né? Exato. Isso aí não pode ser normalizado. Isso, porque senão, uma coisa sou eu, tossir 3 semanas, mas um bebê. A gente não gosta de tossir nem um dia, né? Sim. Você deita e tosse na cama, já fica agoniado, né? É desconfortável. Aí você quer... Aí minha filha falava, chupa balinha e toma água, né, mãe? Que você mandava, porque ela era muito alérgica, eu falava, não, chupa balinha e toma água que sara. Porque, na realidade, não tem remédio salvador. Sim. Tem um tempo, né, Patrícia? Sim. E eu acho que é isso que a gente quer falar sobre tosse, Maria. Você quer deixar algum recado especial? Além dos artigos que vão estar no nosso link depois. Tem uma frase boa pra você falar. Ixi, então pode falar. Corticoide oral não é xarope. Corticoide oral não é xarope, antibiótico não é xarope para tosse. É isso. E aí, de novo, eu acho assim que é válido você ter um médico de confiança. Porque você acreditando que o médico está falando do processo da tosse, de tempo de tosse, isso daí eu acho que faz toda a diferença para, né, assim, para o segmento, né? A partir do momento que o médico fala assim, não, opa, não tá, a gente vai precisar investigar tudo isso.
Aí é onde eu acho que tem que ter, né, assim, esse médico, não... Porque tosses que são idas em pronto-socorro, elas são, né, visualizadas ali pontualmente. Eu falo que pronto-socorro é o bombeiro. Ele vai apagar a chama, mas eu preciso ter o conhecimento do todo. Né? Sim. E aí, para a gente evitar, às vezes, medicações desnecessárias e que podem ter seus riscos envolvidos, eu preciso de ter um pediatra de segmento. Com certeza. Obrigada, Paty. Foi maravilhoso, viu? Muito obrigada. Esse foi mais um episódio de Evidências em Pediatria. Vamos deixar as referências para vocês e espero que vocês não mandem dúvida e que tenham gostado. Até o próximo.